bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler João capítulo 11, a partir do versículo 38, a ressurreição de Lázaro. Diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Eu quero compartilhar a palavra que nós ouvimos ontem, né? Uma reunião de mulheres que nós tivemos aqui na nossa região de Passo Fundo. A pastora Vera trouxe uma palavra muito abençoada. E ela disse uma frase que eu anotei aqui, eu quero compartilhar. Que por não esperar o milagre, não vivemos o milagre. Ou seja, aqui as irmãs de Lázaro, quando Jesus chegou, eu já preguei nesta palavra, agora há poucos dias, né? Nós fizemos um devocional sobre esta palavra. Como elas haviam mandado chamar Jesus, no momento em que Lázaro estava enfermo. Só que Jesus disse: não, essa doença não é para a morte. Só que Lázaro, né, fisicamente ali havia morrido. Quando Jesus chegou, Marta foi correndo, né, e disse: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Aí, depois a outra ficou ali sentada, a Maria. Quando Jesus mandou chamar, ela foi até Jesus e disse as mesmas palavras. Mas Jesus disse: não te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Só que aqui, elas não estavam esperando esse milagre. Tanto que elas mesmas disseram, né? Quando Jesus disse aqui, né? Eu vou voltar aqui para trás um pouquinho. No versículo 21 disse: pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então aqui, ela não estava esperando que o irmão ressuscitasse, nenhuma das duas e nem mesmo aquela multidão que estava ali ao redor de Jesus. Por isso que Jesus aqui, ele clamou aos céus e ele disse: Pai, eu sei que tu me ouves. Mas ele poderia ter realizado aquele milagre sem ter clamado aos céus. Ele poderia simplesmente ter dito: ó, abre aí, Lázaro vem para fora. Mas ele mostrou que a submissão ao Pai, que ele e o Pai são um. No momento que Jesus disse: Lázaro, sai para fora, o defunto saiu, a palavra diz. E ele estava com as faixas enroladas no seu corpo inteiro e um lenço sobre o seu rosto. Mas Jesus, ele deu uma ordem para pessoas: tirai a pedra. Depois, Jesus disse o quê? Desligai-o e deixai-o ir. Jesus, gente, ele vai usar pessoas ao nosso redor. Pessoas que vão nos ajudar. Foram as pessoas que tiraram aquelas faixas que estavam impedindo Lázaro de andar, porque ele estava como uma múmia, ele estava ali, né? Ele foi
totalmente envolto em faixas, como eles faziam naquela época, né? E foi posto ali naquele sepulcro. Porque naquela época, né, eles tinham assim, cavernas, os mais abastados tinham seus jazidos, né? Que ali eram como grutas, né? Que ali ficava o jazido da família inteira. Cada um que morria para lá, né? E aqui Lázaro, a irmã dele disse, já cheira mal. Muitas vezes nós temos que colocar aquilo que está morto na nossa vida diante de Deus. Tem pessoas que estão com o casamento destruído, mas estão postando que está tudo bem. Hoje, nas redes sociais, se mente muito. As pessoas postam ali algo que não é real. Elas postam a família mais feliz da face da terra, mas muitas vezes o casamento está destruído, o pai não conversa com o filho não conversa com os pais. Se você chamar no WhatsApp, eles respondem. Então, para você ver que estas situações de morte das nossas vidas, nós temos que colocar para Deus também. Dizer, Senhor, a situação é essa aqui. Senhor, tá desse jeito. Tá assim. Mas nós precisamos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, já cheira mal. Tá feia a coisa aqui. O que eu faço? Me ajuda. Mas nós precisamos, gente, nos posicionar e exigir que o mal saia, mas não mentalmente, porque Satanás ele não vai ouvir na tua mente você dizer sai em nome de Jesus. Não, você tem que repreender ele com alta voz. Sai em nome de Jesus. Aqui você não ocupa mais lugar. Aqui no meu casamento não. Na minha família não. Nos meus negócios, nas minhas finanças, no meu trabalho. Então, nós precisamos nos posicionar, colocar diante de Deus as coisas que estão mortas na nossa vida. Às vezes a pessoa ela está ali morta espiritualmente. Às vezes a pessoa está ali com a vida destruída, mas ela não confessa. Às vezes ela está mentindo para ela mesma, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela está igual aquela mulher que o filho havia morrido. Aí até ela chegar no profeta, todo mundo perguntava como é que tudo vai bem. Mas até que chegou um momento que ela se obrigou a falar para o profeta, o meu filho morreu, eu te pedi filho? Não, então. Até que o profeta voltou lá e ressuscitou o menino. Mas chegou um momento que aquela mulher teve que declarar, o meu filho morreu. Então nós precisamos colocar diante de Deus o que está acontecendo. Como eu já falei aqui, dar nome para o pecado. Dizer, Senhor, tal coisa está me rodeando, tal coisa está me amarrando. Você precisa remover as coisas que estão te impedindo de sair para fora e de viver o milagre. Elas não estavam, eu vou ler a frase de novo. Por não esperar o milagre, não vivemos o milagre. Aquelas duas irmãs não estavam esperando aquele milagre. Elas não estavam esperando. Jesus estava dizendo, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Teu irmão vai ressuscitar. Ah, eu sei, no dia da ressuscitação dos mortos. Jesus estava falando, não, eu vim aqui para dar vida para ele de novo. Mas elas não estavam esperando aquele milagre. E muitas vezes as pessoas estão assim. Elas não estão esperando o milagre. Elas oram às vezes, né? Na maioria das vezes, elas oram por um milagre. Quando acontece, elas não acreditam. Eu não acredito. Deus me ouviu. Ela diz, aleluia, glória a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Não, ela diz, eu não acredito, nem acredito. Tem pessoas que reagem assim, porque elas não estão esperando viver o milagre. Nós precisamos viver o milagre todos os dias, gente. O milagre de estar vivo, de ter o fôlego de vida, de viver na graça de Deus. A palavra diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Só que isso está lá no Antigo Testamento. Mas a palavra diz que pela graça nós fomos
abençoados, alcançados pela graça de Jesus, pelo sacrifício da cruz. Então a misericórdia de Deus nós temos toda hora, todo momento, não é só pela manhã. Quando nós nos colocamos diante aos pés da cruz e nós colocamos as nossas petições, as nossas orações, nós precisamos, gente, nos espelhar nos salmos. A forma como Davi orava, a forma como Davi se colocava diante de Deus. Ele dizia quando ele estava mal, quando ele estava triste, quando ele estava ali sendo abatido. Davi colocava tudo diante de Deus. E quando ele pecou, ele disse: somente eu pequei. Ele não jogou a culpa para ninguém. Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Foi essa a oração de Davi. E que oração você tem feito? Você tem que estar pronto para viver o milagre diariamente, gente. Só o simples fato de nós acordarmos todas as manhãs é um milagre. É uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. De termos sido comprados, resgatados. A palavra diz que ele pagou um bom preço. O Senhor pagou um bom preço para que nós pudéssemos estar aqui. A palavra diz que agradou ao Pai moê-lo. Foi necessário. O Pai suportou ver o filho beber do cálice da ira dele para poder nos libertar, para poder nos comprar de volta. Só que infelizmente tem pessoas que não valorizam isso. Quando ele disse ali, desligai-o e deixai-o ir, nós somos usados por Deus para ajudar outras pessoas. E pessoas vão ser usadas por Deus para nos abençoar. Você vai ajudar alguém a sair da depressão através da tua oração, dando aquele suporte para aquela pessoa. Você vai ajudar ela a se desligar daquilo ali. Aquela pessoa que já viveu um trauma, que ela superou aquele trauma, ela vai auxiliar aquela pessoa a sair daquela mesma situação que um dia ela enfrentou. É assim que Deus trabalha. É desta forma que Deus vai nos usar. Aquela pessoa que foi abusada, como a pastora Tânia Tereza conta, né? O que aconteceu com ela. A pastora Sandra também conta o que aconteceu com ela. A pastora Joyce Meyer, que foi abusada pelo próprio pai, e ela ganhou o pai para Jesus, batizou o pai. Então essas pessoas que superaram isso, elas são o suporte para auxiliar as outras pessoas a se desamarrar, a deixar ela ir. A ajudar essas pessoas a serem curadas, a terem as suas almas curadas. E Jesus disse mais: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através da verdade nós somos limpos, através da palavra nós somos santificados, é através da palavra que nós somos vivificados. E ali ele disse: tirai a pedra. Não foi o Lázaro que tirou a pedra, foram as pessoas que estavam ali. Que Jesus disse: tirem a pedra. Ele deu uma ordem, o povo tirou. Eu imagino que estavam lá tudo assim, ó, puxando a pedra. E a irmã do Lázaro dizendo: Senhor, já cheira mal. Só que nós precisamos expor diante de Deus o que tem cheirado mal na nossa vida. Colocar o defunto, colocar a morte para fora e colocar diante de Deus as coisas que estão amortecidas na nossa vida, para que Ele venha nos vivificar. Através do sacrifício de Jesus nós fomos comprados. Aqui, né, a palavra de Deus, ela fala em Efésios capítulo 2, no versículo 1, diz assim: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. O título: Nova Vida em Cristo. Ele nos vivificou porque nós estávamos o quê? Mortos em ofensas e pecados, ofendidos, magoados, ressentidos, amargurados. Nós estávamos mortos assim. A pessoa, enquanto ela não vem para Jesus, eu falava isso: a vingança é um prato que se come frio, tem que comer pelas beiradas.
Eu falava isso antes de eu conhecer Jesus. A gente pensava em se vingar daquele que nos ofendia. Ah, me falou uma, eu respondia duas. Eu era assim. Ah, não. É um quente, dois fervendo. Eu era assim. Se uma pessoa me falava uma, eu falava duas. Era desse jeito. Assim a gente era quando Jesus nos encontrou. Glória a Deus que um dia ele entrou na minha vida. E entrou na sua também. Entrou na minha casa primeiro através da minha mãe. Então, nós estávamos mortos. A palavra diz que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para o reino do Filho do seu amor. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Que ele deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas sabe qual que é o início? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, através de Jesus, nós temos vida. É ele que nos vivifica. Nós éramos mortos no pecado, em ofensas, podres. Sabe os sepulcros caiados, como Jesus fala na palavra? A gente era assim. Era bonitinho por fora, mas ali dentro era só coisa podre. O que tem dentro de um túmulo? Coisa podre. Restos. Coisas fétidas. Porque o ser humano, ele vai se decompondo. A palavra diz que do pó a gente veio, para o pó a gente vai voltar. O corpo se decompõe totalmente. A carne apodrece e ninguém aguenta o cheiro. É um cheiro terrível, gente. Eu lembro quando meu tio faleceu, era verão, quente, ele sofreu um acidente. E nós naquela época, hoje, pelo menos aqui, né, tem pessoas que estão velando em menos tempo. Eles não estão mais fazendo velórios, né, um dia inteiro. Às vezes a pessoa morreu ali 9 horas da noite. Eles começam o velório de manhã, cedo da manhã, 7 da manhã, 4 da tarde, 5 horas no máximo, eles já estão enterrando a pessoa. Mas naquela época, né, eles amanheciam ali, naquele velório. E eu me lembro, né, que estava um cheiro, gente, terrível dentro da capela onde o meu tio estava. Era um cheiro terrível, terrível. Ninguém parava mais ali dentro, ninguém parava mais ali perto do caixão. Eu me lembro que o meu falecido pai também ajudou a levar o caixão dele. Ele disse, meu Deus, não dava para aguentar o cheiro. Imagina todos os que carregaram aquele caixão. Então, imagina como Deus nos encontrou. Imagina a forma como nós estávamos, mortos em ofensas e pecados, gente. Cheio de coisa ruim dentro da gente, cheio de sentimentos ruins, cheio de pensamentos ruins. Não levava uma ofensa. Ah, falava uma, tomava duas. Era assim. Assim Deus nos encontrou. Mas ele nos limpou. Nos vivifica, nos limpa através da palavra. E a gente olha pra gente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E diz, Senhor, misericórdia, eu era desse jeito. Quando a gente começa a conversar, né, quando o cristão se encontra, ou quando a gente está dando testemunho da vida da gente para alguém, a gente diz, misericórdia, eu era assim. Mas glória a Deus que Jesus me encontrou, que ele me resgatou. Não fui eu que aceitei, né? A gente diz, ai, eu aceitei Jesus, graças a Deus que ele me permitiu que ele se tornasse Senhor da minha vida. Glória a Deus que ele aceitou meu pedido de ser Senhor da minha vida, de mudar a minha vida, de mudar a minha história, de me resgatar disso aqui, de ofensas, de morte, de não ser mais um sepulcro caiado, morto em ofensas, em pecados. Mas ele nos fez nascer de novo. A palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E tem muitas pessoas que não vivem o novo. Tem muitas pessoas que ainda estão no velho. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram liberar perdão. Tem muitas pessoas que vivem magoadas.
Não consegue. Sabe aquele louvor que diz assim: pare e pense naquela multidão que seguia Jesus por onde ia, mas apenas seguia. Olhavam os milagres que ele fez, mas eles apenas seguiam. Aí ela vai citando, né? Naquele louvor da Cassiane, ela vai citando o publicano que subiu numa figueira só para ver Jesus passar, aquela mulher que tocou nas suas vestes. Aí ela diz: pare de ser multidão e seja uma bênção. Ó, veja o milagre do lado de dentro. A multidão só vê. A multidão é aquela que só observa, que só acompanha. Mas quem vive o milagre do lado de dentro sabe quem é Deus. Tem a verdadeira paz que excede todo entendimento. Ela tem aquela fé inabalável. Ela confia. Vem o problema, vem a má notícia, ela vai para o joelho. Ela não reclama, ela não murmura, porque ela sabe viver um milagre do lado de dentro. Ela pega um diagnóstico e diz: ó, isso aqui é o que o médico está dizendo. Mas o que está dizendo aqui é que pelas feridas dele eu já fui sarada. Que ele é o Senhor que sara. Que não é ele que me deu essa enfermidade, ele levou a minha enfermidade, então eu já estou curada, em nome de Jesus. Isso é a fé. Isso é a fé. É crer. Então eu não sei o que tem te amarrado, mas se livre das amarras, tire a pedra. Tire o defunto para fora, coloque a situação de morte para fora, coloque aquilo que cheira mal, tudo fora. E exale o bom perfume de Cristo. Lembra daquele devocional que eu falei? Que nós exalamos o bom perfume de Cristo e nós somos cartas vivas, escritas pelo dedo de Deus. Porque quando Jesus entrou na minha vida e entrou na sua vida, houve transformação. Chegou vida onde estava morto. A gente deixou de ser aquele sepulcro caiado, cheio de ofensas, cheio de podridão, cheia de morte, de pecado. E a gente começou a ter vida. E a viver a vida e a vida em abundância que ele conquistou lá naquela cruz. Mas nós precisamos tirar a pedra e tirar as ataduras que nos envolvem e que nos impedem de dar passos. Tem pessoas que estão que nem o Lázaro quando saiu de lá de dentro, que nem uma múmia caminhando toda assim. Não dão passos, porque estão amarradas ainda em ofensas, em mágoas, em traumas, em ódio, em ressentimento, amarguradas. A Ana só foi abençoada quando ela fez o quê? Quando ela se libertou de toda ofensa, de todo o ódio, de toda a raiva, de tudo. Quando ela colocou tudo aquilo ali diante de Deus e disse: se o Senhor me der um filho, eu trago para cá, para ser criado aqui, ele vai servir o Senhor. Deus disse: opa, agora nós estamos falando a mesma linguagem. E Deus abençoou a Ana. A Ana foi a mãe de Samuel e teve mais outros filhos. Porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos fazer como a Ana. Colocar tudo que tem aqui, ó, para fora. Tudo que está fedendo. Tudo que está morto. Tudo que está em decomposição. Nós precisamos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais isso aqui na minha vida. Eu quero exalar o teu bom perfume. Eu quero ser a carta viva. Eu não quero mais ser o sepulcro caiado. Eu não quero ser bonitinha por fora, mas tá podre por dentro. É isso que nós temos que colocar diante de Deus. Então que você guarde esta palavra no teu coração. E guarde esta frase aqui que a pastora falou. Por não esperar o milagre, não vivemos o milagre. E ele nos chama da morte para a vida. Ele nos vivifica. Então o processo das nossas vidas tem faixas que precisam ser tiradas. E Deus vai usar pessoas para tirar as nossas faixas, para nos ajudar a vencer depressão, angústia, medo, pânico. E pessoas nos ajudam.
Então nós precisamos aceitar essa ajuda. Não podemos ser orgulhosos, porque o diabo vai colocar na mente, não aceita. Isso aí não é para ti. Não, essa aí é uma enxerida que está vindo aqui. O diabo vai querer que você continue presa, que você continue preso. Mas guarde esta palavra no teu coração. Viva o milagre todos os dias, que não seja uma surpresa. Deus, ele nos surpreende. Eu oro, eu digo, Senhor, me surpreenda hoje. Faça algo extraordinário, Pai, na minha vida, em nome de Jesus, Pai. O Senhor faz o milagre, o Senhor vai me surpreender. Porque o que eu posso fazer, eu estou fazendo. A minha parte eu estou orando e aquilo que cabe a mim eu estou fazendo. Mas o milagre é com o Senhor. O Senhor vai me surpreender. O Senhor vai fazer algo extraordinário na minha vida. E é assim. É dessa forma. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que estão diante de Ti. Por cada vida que ouve esta palavra. Por cada pessoa que está sendo edificada, Pai, por este devocional, pela palavra que o Senhor tem nos dado, pelo alimento que o Senhor tem provido para nós todos os dias, diariamente. Que o Senhor continue derramando graça, unção, poder sobre todas estas vidas. Que o Senhor venha manifestar a Tua graça. Que o Senhor venha vivificar estas pessoas, Pai, que estão mortas ainda em ofensas, em pecados. Pessoas que acham que já aceitaram Jesus, mas que estão libertas, mas no fundo elas ainda estão acorrentadas e presas, amarradas por estas coisas, por pecados, culpas e ofensas que ainda não confessaram. Mas que ela venha confessar, que ela venha abandonar, que ela venha se arrepender e colocar diante do trono da glória e receba a cura, receba o perdão, receba a transformação, que ela possa receber o milagre e viver o milagre do lado de dentro, que ela deixe de ser multidão, aquela que só ouve o outro contar milagre, aquela que ouve o outro contar o testemunho, mas ela nunca tem nada para contar, que essa pessoa viva esse milagre, que ela venha contar, testemunhar, que ela seja uma carta viva, Pai, em nome de Jesus. Que ela venha viver o milagre do lado de dentro. Que o Senhor venha surpreender esta pessoa, fazendo aquele milagre extraordinário. Surpreenda, Pai, cada uma delas, que elas venham ver o milagre acontecendo e vendo o Senhor trabalhando e todos os dias glorificando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente, poderosamente, no nome santo de Jesus. E manda esta mensagem para aquela pessoa que o Senhor colocou no teu coração, que o Espírito Santo disse, esta você vai mandar. Seja obediente. Que Deus te abençoe, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.